Uma vez, 3 irmãos estavam viajando por uma rua deserta no crepúsculo. À meia-noite, como a minha mãe falou. Desculpa, eu só pensei que seria melhor se fosse meia-noite. Sim, porque nós realmente precisamos de mais terror em nossas vidas. Vamos, continue, irmão. Em tempo, os irmãos acharam um rio muito fundo para atravessar e muito perigoso para atravessar a nado. Contudo, esses irmãos haviam aprendido as artes mágicas, e quando eles simplesmente assinaram suas varinhas, uma ponte apareceu acima da água em revolta. Eles estavam na metade do caminho quando perceberam que a ponte estava bloqueada por uma figura encapuzada. E então a morte lhes falou. Desculpa, mas a morte falou com eles? É um conto de fadas, Harry. Sério? Desculpa, continua. E a morte falou com eles, por suas 3 novas vítimas, que tiraram dela os viajantes que morriam no rio. Mas a morte, que era traiçoeira, resolveu presentear os 3 irmãos por sua mágica e disse que cada um deveria pedir um prêmio por ser mais esperto que ela. Assim, o irmão mais velho pediu a varinha mais poderosa que existisse, uma varinha que sempre ganhasse os duelos para seu dono, uma varinha digna do bruxo que derrotou a morte. Então, a morte foi até uma árvore, voltou e entregou a varinha para o irmão mais velho. O segundo irmão, que era um homem arrogante, decidiu que ele ia humilhar a morte até onde pudesse, e então pediu o poder de trazer pessoas de volta à vida. A morte pegou uma pedra próxima ao rio e disse que com ela ele teria o poder de trazer pessoas da morte para a vida. E então a morte perguntou ao irmão mais novo o que ele queria, e ele, que era o mais sábio e humilde, não confiava na morte. Então ele pediu alguma coisa que o fizesse deixar o lugar sem ser seguido pela morte. E ela, contra sua vontade, deu a ele sua própria capa de invisibilidade. A morte tinha uma capa da invisibilidade? Assim ela poderia espiar as pessoas com mais facilidade. Deve ser muito cansativo você ficar correndo pra lá e pra cá, balançando os braços, então... Desculpe, meu. Então, a morte ficou parada e deixou os 3 irmãos continuarem seus caminhos. E eles seguiram conversando sobre a aventura e os presentes da morte. Então, eles se separaram e cada um foi por um lado. O primeiro viajou por mais uma semana e, encontrando um vilarejo distante, desafiou um bruxo com quem tinha uma desavença. Naturalmente, com a varinha mestra como sua arma, não haveria como perder o duelo que se seguiu, e como ela o fazia invencível. Uma noite, outro bruxo o pegou desprevenido, bêbado e deitado. O ladrão pegou a varinha e cortou a garganta do irmão mais velho. Assim, a morte pegou o primeiro irmão. Enquanto isso, o segundo irmão viajou até sua própria casa, onde ele vivia sozinho. Então, ele pegou a pedra que tinha o poder de trazer os mortos, segurou firme em sua mão e, para seu assombro e delírio, a figura de uma garota que ele tinha tido a esperança de casar antes de sua morte repentina apareceu à sua frente. Ela estava fria e triste, separada dele como por um véu. Ela tinha retornado ao mundo dos vivos, mas não pertencia a ele e sofria. Finalmente, o segundo irmão ficou louco e se matou para poder de fato ficar com ela. E assim a morte pegou o segundo irmão. Mas mesmo a morte tendo procurado pelo terceiro irmão por muitos anos, ela nunca o achou. Até que finalmente, em idade avançada, o irmão mais novo deu a capa de invisibilidade a seu filho, e ele cumprimentou a morte como um velho amigo e se foi até ela feliz, assim como fez em toda a sua vida. A varinha mestra, a pedra da ressurreição e a capa de invisibilidade. Juntas, as relíquias da morte. Eu tenho que ter ciência.